Existem alguns trabalhos muito ruins por aí, como ser mal pago para desentupir banheiros ou ser um lavador de panelas sobrecarregado. Só que por piores que pareçam esses trabalhos, eles nem chegam perto das tarefas horríveis e de revirar o estômago que os soldados foram atribuídos na Segunda Guerra Mundial. Desde serem carregados em torpedos humanos até detectar minas terrestres usando nada mais do que os seus próprios corpos. Alguns desses trabalhos eram os piores possíveis. Dizem que a guerra é o inferno, e você está prestes a descobrir o porquê, enquanto damos uma olhada em alguns dos piores trabalhos que você poderia ter na Segunda Guerra Mundial. Torreta do Terror. Durante a guerra, com aviões lutando pelos céus de todo o mundo, poucas posições eram mais perigosas do que a de um atirador de uma torreta-bola. Esses bravos soldados foram encarregados de operar manualmente as armas afixadas na parte inferior das aeronaves americanas, e muitas vezes tinham meros milissegundos para reagir a quaisquer inimigos que voassem nas proximidades. Só que não era muito espaçoso. A maioria das cúpulas de plexiglass e metal que abrigavam as armas eram construídas pequenas, algumas com apenas 91 centímetros de diâmetro, para diminuir a quantidade de arrasto na aeronave. Isso significa que os atiradores tinham que ficar espremidos, se curvando em posição fetal por horas enquanto estavam no ar, junto das enormes metralhadoras de calibre .50 que estavam atirando em ambos os lados de suas cabeças. O espaço era tão pequeno que muitas vezes o menor membro da tripulação era escolhido para essa tarefa, e mesmo assim não havia espaço para nenhum tipo de paraquedas. Isso significava que se o avião caísse, o atirador teria que voltar para a fuselagem para equipar o seu paraquedas antes de evacuar. Há rumores antigos de que, para economizar espaço, não havia porta presa ao teto do casulo, e por isso os artilheiros tiveram que subir do lado de fora da aeronave para chegarem à fuselagem. Felizmente, isso é apenas um mito. Mas se eles não conseguissem sair e equiparam paraquedas a tempo, então a torreta iria se transformar num caixão em queda livre. Estar do lado de fora do avião também significava que eles estavam expostos a temperaturas incrivelmente baixas, tão baixas que os tanques de oxigênio da torreta iriam congelar. Se eles não sufocassem, cristais de gelo iriam se formar em suas sobrancelhas, e eles até sofreriam congelamento ao redor de suas bocas. E só para tornar todo esse esforço ainda mais aterrorizante, as torretas eram o alvo favorito dos caças inimigos. Afinal, um avião de combate sem suas armas é apenas um alvo em movimento. As estimativas variam de quanto tempo um atirador de torreta sobrevivia, mas sem estatísticas oficiais, acredita-se que muitos duraram apenas 2 semanas, ou cerca de 5 operações. Embora um desses atiradores de torreta tenha afirmado que a expectativa de vida média após decolar no fogo inimigo era de meros 37 segundos. Meu Deus, eu nunca mais vou reclamar do meu trabalho. Na minha opinião, não há dúvidas de que todos que se alistaram para servir foram mais corajosos e destemidos do que a maioria de nós hoje em dia. E se você quiser saber mais sobre pessoas incríveis como essas, clique nos botões de curtir e se inscrever abaixo. Tudo feito? Maravilha! Agora, que trabalho infernal vem a seguir? U-boats inacreditáveis. Os U-boats da Alemanha foram os submarinos mais temidos e respeitados usados durante a Segunda Guerra Mundial. O nome U-boat é uma versão abreviada da palavra alemã Unterseeboot, que significa barco submarino. Eles eram muito temidos pelas forças aliadas, com a frota de pouco mais de 1.100 U-boats afundando quase 3.000 navios inimigos até o final da guerra. Só que trabalhar no U-boat era ainda mais assustador. A maioria das embarcações tinha pouco mais de 61 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Isso significa que, ao lado de toda a tecnologia e torpedos, o espaço não era algo oferecido à tripulação, mesmo que 40 a 50 pessoas possam estar a bordo por até 6 meses de cada vez. Era tudo tão apertado que não havia lugar para a tripulação tomar banho, fazer a barba ou até mesmo trocar de roupa. Eles trabalhavam em turnos de 8 horas, 8 horas para dormir, 8 para serviço regular e 8 horas para realizar tarefas diversas. A agenda extenuante mantinha os soldados prontos para a batalha 24 horas por dia, limitando a já mínima privacidade que eles tinham um dos outros a bordo. E nem no banheiro eles tinham privacidade. Com apenas um cubículo sendo usado, toda a tripulação tinha acesso a apenas um banheiro. Isso é um banheiro para até 50 pessoas. Então você pode imaginar que as coisas ficaram bem confusas depois de algumas semanas. Para piorar a situação, o sistema de descarga envolvia o bombeamento manual de sua descarga no oceano, e eles não viram árvores, terra ou entes queridos por meses. Apenas o contato constante com o banheiro transbordando 6 km abaixo do nível do mar. Pilotos kamikaze. Eu não consigo pensar em nada mais assustador do que lutar em uma guerra. Você não teria ideia se voltaria ou não, mas dá para imaginar se você fosse instruído a não voltar? Esse foi o caso dos pilotos kamikaze do Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, kamikaze se referia aos pilotos japoneses sob instruções para carregar seu avião com explosivos e depois colidir de propósito com seus alvos.
Sim, para ter certeza de que eles derrubariam seus alvos, os pilotos kamikaze foram obrigados a se matar também. E o pior de tudo é que, para garantir que os pilotos não desistissem de sua tarefa, um avião kamikaze de guerra, o Ki-115, foi projetado para soltar o seu trem de pouso na decolagem. Isso significa que não havia maneira segura de pousar uma vez que estivesse no ar. E mesmo que o piloto se arrependesse, eles não teriam escolha a não ser realizar a sua missão final. Outras aeronaves, como o MX-Y-7 Oka, não tinham nem trem de pouso e foram levadas para a batalha por outras aeronaves, antes que seus pilotos tivessem que pilotar até os seus alvos. Eles eram basicamente bombas tripuladas, mas nem sempre foi um grande sacrifício. Apesar da orientação do piloto, estima-se que menos de 20% das tentativas de kamikaze realmente foram bem-sucedidas. As forças aliadas foram rápidas em se adaptar a essa tática de alto sacrifício e iluminaram o céu com luzes de rastreamento para que pudessem ver o kamikaze chegando. Acho que todos podemos concordar que essa baixa taxa de sucesso e a morte quase certa de uma missão kamikaze apresentada aos pilotos torna esse um dos trabalhos de guerra menos atraentes de todos os tempos, mas pelo menos era um contrato de curto prazo. O torpedo humano. Com um título de trabalho como Torpedo Humano, aposto que a maioria de vocês já está pensando que os pobres soldados eram espremidos dentro de um projétil de torpedo e disparados na água para destruir os inimigos que passavam. Ou eles montaram algum tipo de cowboy subaquático insano. Bem, por mais inacreditável que pareça, nenhuma dessas representações está tão longe da verdade. Em vez de serem os torpedos, alguns soldados marítimos eram obrigados a sentar em cima deles, ou em alguns projetos dentro deles. Mas por quê? Bom, hoje em dia, os torpedos têm a tecnologia para navegar sozinhos. Mas na era dos gramofones e telegramas, eles exigiam orientação humana. O submarino italiano SLC, por exemplo, era um torpedo convertido, projetado na Primeira Guerra Mundial, que acomodava 2 operadores no topo, enquanto carregava 2 ogivas destacáveis de 127 kg em sua ponta. O capitão da embarcação sentava na frente e navegava até seu destino, e quando eles chegavam ao navio inimigo, eles desciam e destacavam as ogivas, com o segundo tripulante nadando sob o navio e levando a segunda cabeça para o outro lado do seu alvo. Depois de definir suas cargas em um cronômetro, eles saíam para um local seguro e esperavam que os fogos de artifício subaquático começassem. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha havia projetado o submarino Neger, onde, tomando o projeto alemão Neger como exemplo, o nariz do torpedo foi equipado com um sistema de controle. Como o espaço feito para o piloto significava que os explosivos tinham que ser removidos, um segundo torpedo foi adicionado ao lado de baixo. Assim, o piloto iria impulsionar o torpedo em direção ao seu alvo e depois iria se desprender antes do impacto. Isso que eu chamo de um sistema seguro e nada insano. Eu tô brincando, é claro. Foi uma operação realmente perigosa. Mais de 80% dos torpedos humanos usados pela Alemanha foram perdidos em acidentes e nunca chegaram perto de seus alvos. No entanto, os torpedos humanos mais aterrorizantes de todos foram feitos pelo Japão. Eles eram chamados de Kaiten, e assim como o torpedo alemão, os soldados eram colocados dentro e não no topo. Mas das 300 unidades construídas na primeira produção, 100 Kaiten receberam a instrução de se sacrificar junto com o torpedo. Meu Deus, parece que realmente havia torpedos humanos, afinal. Miséria do mercador. Enquanto estar no ar parece um inferno, os marinheiros da época argumentavam que era ainda pior na água. Os fuzileiros navais mercantes dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial foram encarregados de fazer viagens perigosas dos Estados Unidos através do Oceano Atlântico para a Europa continental, Rússia ou Reino Unido para fornecer os suprimentos essenciais para o esforço de guerra aliado. Se não fosse por eles, a guerra teria se prolongado por muitos meses, se não anos. Mas a duração da viagem e a importância da missão levaram os marinheiros mercantes a se tornarem um alvo bem popular para os submarinos alemães. Cerca de 8.300 marinheiros morreram no mar. 12.000 ficaram feridos e pouco mais de 600 foram prisioneiros. E isso não é tudo. 31 navios e suas tripulações simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Durante a guerra, os jornais dos Estados Unidos estimaram que o ramo da marinha mercante estava perdendo cerca de 2 navios por semana. Mas agora acredita-se que o total esteja mais próximo de 33. Ao todo, 1 em cada 26 marinheiros mercantes não sobreviveu à guerra. Essa é uma taxa de perda de 3,85% a mais do que qualquer outro ramo militar dos Estados Unidos, se você descontar a Força Aérea, mas chegaremos a isso mais tarde. Ardor Ártico. Você já se confundiu entre o Ártico e a Antártida? Eu sei que eu já. O Ártico é a parte mais setentrional da Terra, com Canadá, Rússia, Groenlândia e os pontos do norte da Escandinávia dentro de seus limites. Não sei se você já foi para esses lugares, mas eles podem ficar muito frios. Em Murmansk, na Rússia, as temperaturas podem chegar a 30 graus negativos.
E durante a Segunda Guerra Mundial, Murmansk foi um dos 2 portos soviéticos marcados para os comboios do Ártico. Estes eram soldados marítimos enviados através do frio intenso, em uma rota complicada ao redor da Noruega, para entregar suprimentos à União Soviética. À medida que o gelo veio para o sul, a rota tornou-se muito perigosa, entre as piores, mais frias e mais duras enfrentadas por qualquer soldado. Havia clima severo, neblina extrema, correntes fortes e a ameaça de escuridão constante à medida que os meses de inverno se aproximavam. As equipes lutavam contra o clima fazendo ventiladores a uma velocidade mais baixa ou bloqueando as aberturas com qualquer coisa que pudessem encontrar. Embora essas táticas pudessem aquecer o convés até certo ponto, elas também reduziam muito a ventilação e tornaram doenças como a tuberculose endêmicas em muitos navios. Mas isso foi apenas a ponta do iceberg, ou devo dizer, do acúmulo de gelo. Os convéses ficaram traiçoeiramente cobertos de gelo espesso, o que aumentou perigosamente o peso superior do navio. Se o acúmulo de gelo ficasse muito pesado, o navio inteiro iria virar. Imagine quantas horas foram gastas retirando o gelo para evitar a falta de ar nas profundezas geladas abaixo. Eu tô ficando com frio só de pensar nesses pobres homens. Punições penais. Não sei você, mas meu primeiro instinto em um campo de batalha seria correr pela minha vida. A maioria dos exércitos teria me punido por tal covardia. Embora se eu estivesse no exército soviético ou alemão, as coisas teriam sido bem piores. Em 1942, Joseph Stalin, o líder da União Soviética durante a guerra, emitiu a Ordem 227. O decreto determinava que nenhum soldado russo soviético tinha autoridade para recuar durante a batalha. Nem um passo para trás, era o slogan. Claro que havia alguns soldados tão covardes quanto eu que ainda deram um passo para trás de qualquer jeito. E como punição, esses soldados foram enviados para Strafbats, parecido com os Strafbataillons da Alemanha, também conhecidos como batalhões penais. Usado pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha fascista, os batalhões penais eram compostos por tropas criminosas que foram enviadas intencionalmente para realizar os trabalhos mais aterrorizantes e perigosos de toda a guerra. O principal deles foi a limpeza de minas, que envolvia a remoção de minas terrestres. Os batalhões penais fizeram isso cavando as minas terrestres, mas também correndo à frente das tropas que avançavam para ativá-las. Meu Deus! O primeiro batalhão penal alemão foi criado em 1940 e era composto por mais de 27 mil supostos criminosos, que tiveram a opção de servir ou permanecer na prisão. Os batalhões penais soviéticos foram usados pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, durante a Batalha de Stalingrado, em 1942. E dos 929 soldados nos batalhões, apenas 300 sobreviveram. Caramba, essas realmente não eram boas chances. Mas também não era difícil acabar em um batalhão penal. Durante a guerra, mais de 50 mil criminosos serviram sob um batalhão penal, e impressionantes 400 mil soldados soviéticos condenados por crimes foram designados a isso. Dizem que geralmente há segurança nos números, mas acho que não foi o caso aqui. Problema de treinamento. Alguma vez você já esteve em um avião e pensou sobre o que realmente está acontecendo? Você está sentado em um tubo de metal, voando pelo céu a mais de 800 km por hora. Deve ser assustador, não é mesmo? Bem, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, em 1939, pouquíssimos americanos haviam pisado em um avião. E o governo só estabeleceu uma força aérea centralizada, a USAAF, em 1941. Infelizmente, essa falta de experiência foi fatal. A tentativa dos Estados Unidos de iniciar as operações da Força Aérea resultou na morte de pelo menos 15 mil aviadores americanos durante o treinamento. É isso mesmo, 15 mil americanos se juntaram à USAAF e morreram antes mesmo de serem enviados. Mas essa não é a única estatística que vai fazer você ter medo de voar de novo. Ao todo, os Estados Unidos perderam mais de 65 mil aviões durante a guerra. No entanto, apenas cerca de 23 mil deles foram perdidos em combate. Espera aí, isso quer dizer que 42 mil aviões foram perdidos em acidentes? Pois é, incríveis 65% dos aviões da USAAF foram perdidos em acidentes de não combate durante a guerra. Essas são chances de sobreviver realmente terríveis. Mas o que levou a todas essas colisões fatais? Bom, por causa da pressão da guerra, muitos projetos de aeronaves foram colocados no ar sem testes adequados. Falhas de motor e incêndios eram terrivelmente comuns. Em muitos casos, mesmo quando as falhas de projeto eram conhecidas, não havia tempo para investigar e tomar medidas corretivas. Os aviões da USAAF, como os B-26 Marauders, eram famosos por falhas no motor e na hélice. De fato, a prevalência de cisalhamento de acidentes envolvendo eles acabou levando ao apelido O Viúvo. Com os aviões projetados às pressas e muitos aviadores abatidos antes que pudessem pisar na batalha, eu só consigo elogiar os bravos homens e mulheres que tiveram coragem de servir na USAAF durante a guerra. Submarinos abaixo da média. Submarinos eram um tipo novo de embarcação durante a Primeira Guerra Mundial.
Só que mesmo na Segunda Guerra Mundial, a tecnologia ainda estava em relativa infância. Isso significava que as tripulações tinham que lidar com muitos perigos de seu próprio navio para evitar que ele se tornasse uma armadilha mortal. Por exemplo, torpedos disparados de submarinos tornaram-se notórios por corridas circulares. Era quando o torpedo flutuava, virava de cabeça para baixo e atingia o submarino que disparou ele. Essas corridas circulares aconteciam quando o sistema projetado para endireitar os torpedos depois que eram disparados não funcionava corretamente. O torpedo nunca parava no ângulo pretendido e continuava girando até voltar para o navio que o disparou. E se o terror de uma corrida circular não foi suficiente para manter a tripulação acordada à noite, vários outros horrores nesses navios foram. A fumaça do diesel pode sair por um defeito mecânico e sufocar toda a tripulação, ou então uma bateria pode explodir, enviando o submarino para um túmulo aquático. E então havia o USS Squalus, que em todos os sentidos e propósitos deveria ser a vanguarda da tecnologia submarina, quando foi introduzido em 1939. Durante um teste, no entanto, o submarino de repente caiu e afundou até o fundo do oceano. Na época, ninguém havia sido resgatado de um submarino que afundou mais de 6 metros, mas o Squalus afundou mais de 70 metros debaixo d'água. Felizmente, todos os 33 tripulantes a bordo viveram para contar a história. Mas o perigo de cisalhamento da situação mostra o quão perigosos esses primeiros submarinos realmente eram. Eu acho que é bom manter a cabeça acima da água. Desordem médica. Mesmo que os soldados sejam os que lutam na linha de frente, um exército não vai muito longe sem bons médicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, estima-se que mais de 400 mil soldados foram perdidos em combate e outros 671 mil ficaram feridos. Para a perspectiva, é aproximadamente o mesmo número de pessoas que vivem na cidade de Nashville, Tennessee. Esse é um número enorme e parece ainda maior quando você descobre que apenas 50 mil médicos foram recrutados até o final da guerra. Eles não apenas tiveram que tratar alguns dos ferimentos mais terríveis imagináveis, mas também tiveram que combater doenças, poucos suprimentos e fogo inimigo. Embora, em comparação com os médicos de campo, os médicos viveram uma vida de luxo. Empurrados para a linha de frente, os médicos de campo eram voluntários civis que optaram por suportar condições perigosas para cuidar de feridos. Em um batalhão americano de 500 homens, apenas 30 deles seriam médicos, o que significa que cada médico era responsável por mais de 16 vidas a qualquer momento. Mas por causa da pressão do tempo, alguns médicos sem experiência foram ensinados a salvar uma vida pela primeira vez durante o combate. Isso que eu chamo de um batismo de fogo. Agora, os médicos deveriam ser protegidos do fogo inimigo pelas regras estabelecidas na Convenção de Genebra. Mas apesar disso, os médicos dos Estados Unidos ainda sofreram 13.174 baixas durante a guerra. Além disso, os médicos serviram na linha de frente, aproximando-se com uma linha ofensiva e depois cruzando as linhas inimigas para administrar cuidados de saúde. Esse era um terreno perigoso e, na maioria das vezes, significava que os médicos teriam que tratar os feridos enquanto estavam feridos. Ai, médico! Calor flamejante. Quais são as armas que você imagina um soldado típico usando para lutar nas trincheiras? Talvez uma faca se chegarmos ao limite? Que tal lança-chamas? Pode parecer uma arma que você encontra apenas em videogames, mas por incrível que pareça, lança-chamas foram amplamente usados durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente pelos alemães. Os lança-chamas portáteis constituíram uma grande parte da ofensiva de combate corpo a corpo da Alemanha, em 1939. Provando ser eficaz contra fortificações fixas como bloqueios. Os próprios lança-chamas consistiam em um grande tanque de combustível cheio de óleo ou gasolina, com o tanque do pressurizador cheio de nitrogênio preso na parte traseira ou lateral. Eles transformaram qualquer soldado em uma tropa de um homem só. Mas enquanto eram eficazes em curto alcance, havia algumas desvantagens bem grandes para os soldados que os usavam. O Flammenwerfer 35, por exemplo, pesava quase 36 quilos, tornando cansativo carregar e quase impossível de correr. O que é menos do que ideal se você estiver tentando escapar do fogo inimigo. Não apenas isso, mas o enorme tanque pressurizado com nitrogênio cheio de líquido inflamável fazia deles um alvo difícil de errar. Bastava uma bala, e o portador e qualquer um por perto seriam queimados em uma enorme bola de fogo. E para piorar ainda mais, os cilindros às vezes explodiam inesperadamente por acidente. Eu acho que essa arma não seria muito boa para mim. Voando no The Hump. Pera aí um segundo, quando foi que a Segunda Guerra Mundial começou mesmo? 1939, não é? De 1939 a 1945. Sim, essas são com certeza as datas que meu professor de História me ensinou. Mas parece que meu professor de História estava errado. 1939 foi o início da guerra na Europa, mas o Japão havia invadido a China em 1937, marcando o início da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Tendo estado em guerra 2 anos a mais do que todos os outros, em 1942 a China precisava de uma ajuda.
Os suprimentos estavam acabando e era imperativo que a China mantivesse 1 milhão de soldados japoneses ocupados, enquanto a ofensiva aliada continuava no Pacífico. E assim nasceu o The Hump. Agora chamado de o primeiro transporte aéreo estratégico do mundo, voar o The Hump foi uma das operações logísticas mais mortais da guerra. O objetivo era transportar suprimentos da Índia para a China, atravessando a cordilheira do Himalaia. Mas os aviões usados, Douglas DC-3, não conseguiam voar alto o suficiente para ultrapassar as montanhas. Em vez disso, voar o The Hump envolvia navegar por uma rota traiçoeira pelos picos das montanhas, onde os pilotos podiam facilmente cair ou serem notados por um caça japonês. Nada menos do que 700 dessas aeronaves The Hump foram derrubadas durante as operações, e 1.200 aviadores perderam suas vidas. Em outras palavras, cada 340 toneladas de suprimentos entregues custaram a vida de um piloto. Com uma chance de 1 em 3 em falhar na missão, ser convidado para voar o The Hump era uma das piores coisas que um soldado podia ser solicitado a fazer. Dificuldades do dia D. 6 de junho de 1944, dia D. O dia que mudou o curso da história para sempre. No dia D, houve uma invasão à Normândia, no norte da França, e iniciaram uma ofensiva que resultou no fim da Guerra da Europa. Viva! Bom, guarde sua torcida por um momento, porque lutar na linha de frente do dia D foi uma das missões mais perigosas que qualquer soldado poderia receber durante todo o curso da guerra. Eles poderiam ter sido um desbravador, por exemplo. Esses soldados americanos foram encarregados de desembarcar nas praias da Normândia, em completa escuridão, para proteger as zonas de lançamento e iluminar o caminho para o resto do exército. Os desbravadores passavam por meses de preparação, mas tudo isso não deu em nada. Devido a nuvens espessas e fogo de solo pesado, todos, exceto um dos pelotões desbravadores, erraram os seus alvos. Um acabou pousando em uma unidade alemã e outro no Canal da Mancha. Se eles evitassem esse destino, poderiam ter feito parte do grupo de assalto Ranger para ajudar na defesa contra os inimigos. O exército alemão instalou canhões de artilharia de 150 mm em Pointe du Hoc, no topo das falésias da praia. Os Rangers tiveram que escalar os penhascos de 30 metros, usando apenas cordas, ganchos e escadas para remover a artilharia. O sucesso do dia D dependia disso, levando a uma batalha feroz. No final, os soldados sofreram uma taxa impressionante de 70% de baixas. O Ranger Assault Group fez o seu trabalho diante das probabilidades esmagadoras, mas a um grande custo. Se eles conseguissem evitar os combates em Pointe du Hoc, eles poderiam ter acabado no 320º Batalhão de Balões de Barragem. O batalhão, composto por 621 soldados afro-americanos incrivelmente corajosos, lançou dirigíveis de 56 quilos cheios de hidrogênio como unidades defensivas estratégicas. Os balões foram então conectados a bombas, que detonariam se aeronaves inimigas entrassem em contato com os cabos. Mas isso era imensamente perigoso. Sob fogo inimigo, os balões poderiam explodir a qualquer momento. Felizmente não houve tal desastre, mas ainda é muito estressante quando a batalha mais perigosa da guerra está acontecendo ao seu redor. Por fim, eles poderiam estar entre as muitas divisões americanas, britânicas e canadenses, de infantaria e aerotransportes, que foram os primeiros soldados a desembarcar nas praias de Normândia. O dia D deveria começar com uma campanha de bombardeio aéreo, mas depois de ter um impacto mínimo, as tropas terrestres foram deixadas para fazer o seu papel. Contra um ataque de tiros, os soldados atravessaram o oceano e atacaram a praia. Em 24 horas, a Alemanha sofreu cerca de 9.000 baixas, e foi documentado que os americanos sofreram mais ou menos 10.000. Isso é mais do que um soldado por minuto. Essa foi uma vitória essencial, mas estar ali teria sido bem angustiante, para dizer o mínimo. Depois disso, eu nunca mais vou reclamar do meu trabalho. Mas e aí, qual desses trabalhos você menos gostaria de ter que fazer? Ou talvez você conheça alguém que já fez esses trabalhos angustiantes? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!